Olá, tudo bem? Me chamo Kleber, sou superintendente da Escola Bíblica Dominical na Igreja Presbiteriana do Brasil de Sapucaia do Sul. Quero dar as boas-vindas a você que está acompanhando esse vídeo e pedir a Deus que abençoe a sua vida. Quero iniciar elevando minha oração a Deus, pedindo a Deus que abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe o seu trabalho, enfim, que Deus possa cuidar de você e toda a sua vida. Quero convidar você a estar comigo alguns momentos para a gente conversar sobre um assunto muito importante para nós hoje, que é justamente sobre a Escola Bíblica Dominical. Vamos conversar um pouquinho e entender como foi a sua origem, qual foi o contexto da fundação dessa instituição, dessa ferramenta chamada Escola Bíblica Dominical. Pois bem, que Deus nos abençoe e que seja bastante edificante para nós esses momentos. Ok, a Escola Dominical, assim chamada na época da sua fundação, começou na Inglaterra, numa cidade chamada Gloucester, e através de um jornalista chamado Robert Hicks. Isso foi no ano de 1780. E como que se deu isso? Qual foi o contexto de tudo isso? Ele trabalhando ali num domingo e escrevendo no editorial do seu jornal, o jornal que ele herdara do pai dele, e ficou incomodado com o barulho que as crianças estavam fazendo na rua. Esse barulho não permitia que ele se concentrasse ali na escrita do seu editorial. E ele foi até a janela e ficou reparando aquelas crianças na rua, e para ele foi um grande momento de reflexão que viu a situação daquelas crianças na rua. Deixa eu contar para você o contexto de por que essas crianças estavam nas ruas. Ali, nesse ano, estava em plena Revolução Industrial. Nas fábricas havia se introduzido o trabalho com a máquina, e isso requeria ainda mão de obra, muita mão de obra. E o que acontecia na sociedade naquela época? Tanto os pais quanto os filhos, ainda crianças pequenas também, trabalhavam nessas empresas, nessas indústrias, de segunda a sábado. No domingo, eles tinham o dia para descansar. Os pais, no entanto, descansavam, mas as crianças, com toda a energia que têm, saíam pelas ruas para brincar, e ali nas ruas ficavam perambulando, ficavam brincando. Só que o problema é que elas estavam ali expostas à violência, expostas à vulnerabilidade social e a todo tipo de coisas que poderiam tirar um bom futuro delas. Robert ficou reparando isso e viu essas crianças ali falando palavrões, à mercê da criminalidade, expostas a toda essa vulnerabilidade, e pensou qual seria o futuro dessas crianças se elas continuassem nas ruas daquele jeito. Foi onde ele teve a ideia de fazer a escola dominical. E qual era o objetivo dessa escola dominical? Justamente tirar essas crianças pobres das ruas e impedir que elas continuassem vulneráveis daquela forma. E a intenção era ensinar elas a ler, a escrever, fazer cálculos através da matemática. O Robert também, com alguns auxiliares, ali no começo, ensinava para essas crianças a questão de história e ensinava para elas lições bíblicas também. Ele utilizava bastante das Sagradas Escrituras para passar ensinamento tanto secular como aprender a ler e a escrever, utilizando como fonte as Sagradas Escrituras, e também trabalhava o caráter dessas crianças através dos bons conselhos das Sagradas Escrituras. Essas aulas, como estamos dizendo, ocorriam aos domingos, levava o dia inteiro nessas aulas, das 10 da manhã até aproximadamente às 17h30, e durante esse tempo ele passava essas coisas boas para essas crianças. Devo dizer para você que esse trabalho prosperou. 4 anos, olha só, apenas 4 anos depois da sua fundação, esse trabalho já contava com 200 mil alunos matriculados. Olha só mais uma informação. Em 1796, 16 anos após a sua fundação, a escola dominical de Hicks já contava com 400 mil alunos
matriculados. O trabalho cresceu mais ainda. Em 1811, já se somava 500 mil alunos matriculados. E em 1831, 51 anos após a fundação, inclusive é o ano da morte de Robert Hakes, essa escola já somava mais de 1 milhão de alunos matriculados. E nessa altura também já abrangia adultos também. Olha que trabalho fenomenal. Um trabalho que tirou as crianças pobres da rua, da vulnerabilidade, e incluiu elas num processo de educação e de trabalho no caráter dessas crianças para que se tornassem futuramente cidadãos de bem na sociedade. É importante notar que tudo isso levou a oposição por parte do governo britânico, porque esse trabalho mudou o pensamento das pessoas. Fez com que aquelas pessoas totalmente leigas, que não sabiam reivindicar seus direitos, e transformaram em pessoas que pensavam por si sós, entendiam seus direitos, seus deveres na sociedade, e começaram a cobrar os direitos dela, nas fábricas, por exemplo. E isso foi muito, muito bom, muito positivo para a sociedade daquela época. E você vê como cresceu bastante o trabalho, mesmo com oposição, o crescimento foi exponencial. E vou te dar mais um dado importantíssimo e muito positivo para a sociedade naquela época. Em 1880, no ano da fundação da escola dominical, essa cidade de Gloucester era uma cidade bastante violenta, banhada na criminalidade. E veja, 12 anos depois da sua fundação, da fundação da escola dominical, o fórum dessa cidade não registrou nenhum julgamento criminal. Ou seja, não teve nenhum caso de violência nessa cidade nesse ano de 1792, fruto desse trabalho da escola dominical. Impacto positivo da escola dominical na sociedade daquela época. Veja que a escola dominical tem sua importância para a sociedade, tem sua importância desde o começo, e nunca deixou de ser importante, de contribuir. Pois bem, o tempo passou, essa educação secular de ensinar a pessoa a ler, a escrever, ensinar a matemática, a gramática, a história, se tornou função do Estado, obrigação do Estado. E com isso as igrejas da época viram uma ferramenta muito maravilhosa, que é a escola dominical, para ensinar lições bíblicas, trabalhar mais profundamente com a Bíblia ali com seus fiéis, com o povo das suas respectivas denominações. E a escola dominical especializou-se então em ensino bíblico, e somente bíblico, deixando a educação secular para o Estado e se especializando em ensino bíblico dentro da igreja. Aí ela passou a se chamar Escola Bíblica Dominical. E muitas denominações da época aderiram a essa ferramenta, se utilizaram da escola bíblica dominical para ensinar os seus fiéis ali. No Brasil, a escola dominical chegou por volta de 1836. Nesse primeiro contato do Brasil, da população brasileira com a escola dominical, não foi um contato que se tornou permanente. Foi com o missionário foi com o missionário Justin Spalding e sua esposa, missionários americanos que desembarcaram no Rio de Janeiro em 1836 e só ficaram alguns anos fazendo esse trabalho de escola dominical, porque ele precisou voltar para sua terra alguns anos depois da sua chegada, ali por volta de 1841, e o trabalho da escola dominical acabou sendo encerrado. Alguns anos mais tarde, com o casal Kelly, Robert Kelly e sua esposa, missionários ingleses, chegaram no Rio de Janeiro, e em 1855 ministraram a sua primeira escola bíblica dominical em território brasileiro, e esse trabalho sim se tornou permanente, não teve interrupções e perdura até hoje. Falando de um presbiteriano, o missionário presbiteriano, Simonton,
ele chegou no Brasil em 1859 e iniciou seu primeiro trabalho de escola bíblica dominical com algumas crianças em 1860. E essa escola dominical perdura até hoje nas igrejas. Para você que não conhece como é feito um trabalho de escola bíblica dominical nas igrejas, que utilizam dessa ferramenta, é muito bacana você conhecer e você saber como funciona. Não é como no culto onde o pastor somente faz a pregação. A escola bíblica dominical é uma via de mão dupla de aprendizado, aonde o professor está à frente ensinando e o aluno pode levantar sua mão, fazer perguntas, pode questionar, pode perguntar o porquê, pode tirar suas dúvidas, e por isso é assim uma via de mão dupla, onde você pode aprender muito e até mais profundamente, conforme a classe que você tiver, sobre as lições bíblicas. Isso é uma ferramenta muito boa, essa via de mão dupla, porque é onde você pode aprender muito. E eu quero chamar a sua atenção e dizer a você que tem muitas dúvidas a respeito da vida, se você passa por problemas de crises existenciais, dúvidas do que é certo, o que é errado, até problemas de ansiedade, depressão. As Sagradas Escrituras têm ensinamento para tudo isso. Como Jesus disse para você dar o seu fardo para Ele e pegar o fardo dele, que é leve, que é suave. Ele é manso para ensinar. E é dessa forma que a escola bíblica dominical trabalha e tem gerado impactos positivos na sociedade. Quero te convidar a vir aprender conosco, a estar conosco. Ora, como esse vídeo está sendo gravado em um momento de pandemia, você pode estar acompanhando virtualmente, temos condições de fazer isso, e tão logo passar essa pandemia e as coisas voltarem ao normal, você pode estar vindo até a igreja também, o que é muito bom para que você possa estar aprendendo. Hoje nós temos também ainda muitos benefícios da escola dominical, desse aprendizado, que nos torna cidadãos melhores, nos permite ter ensinamentos práticos para a nossa vida diária, para a tomada das nossas decisões, para melhor irmos no trabalho, melhor irmos na sociedade, para que nosso procedimento seja mais adequado em todos os ambientes. Assim, a escola bíblica dominical, através das lições das Sagradas Escrituras, através dos conselhos, dos bons conselhos das Sagradas Escrituras, pode te ajudar, pode te tornar, inclusive, uma pessoa mais feliz, aprendendo a respeito dessas coisas, vindo aqui, tirando suas dúvidas e sendo mais feliz, com certeza. Diante de todos os benefícios que a escola bíblica dominical nos traz hoje, eu quero deixar e reforçar o meu convite a você, para que possa estar acompanhando conosco. Você pode, nesse momento, acompanhar através dos links, através das mídias sociais. Você pode, depois que passar essa pandemia, acompanhar também a escola dominical e fazer parte conosco nas nossas igrejas. E você será muito bem recebido e será muito bem-vindo para aprendermos juntos, se assim você desejar. Eu quero terminar pedindo a Deus que continue te abençoando, pedindo a Deus que continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, e que possa fazer com que você cresça no conhecimento do Senhor e da sua vontade. Deus abençoe você.